Eu acho que se eu procuro o Oloye Felipe, cara, eu primeiro vou buscar saber quem é o Oloye Felipe. E depois que acontecer, se torna uma obrigação minha procurar saber o que ele sabe. Se torna uma obrigação, eu falei no começo, né? Deus não deu aos ignorantes a obrigação de aprender sem antes tomar daqueles que têm o conhecimento o juramento de ensinar. Então, eu tomei a obrigação com o Oloye Felipe, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa que vai estudar aquilo que o Oloye Felipe sabe. Como é que se pratica as coisas na casa de Oloye Felipe? Como é que canta lá? Como é que reza lá? Como é que mata um bode, uma galinha, um pombo? Como é que despena? Como é que faz axé? Você é da casa de Oloye Felipe? Eu sou da casa de Oloye Felipe. Qual é a cantiga do santo dele? Quando o santo dele chega lá, não tem uma cantiga que diz que é do santo dele, que todo mundo tem que bater cabeça? Como é essa cantiga? Qual é a cantiga do axé de lá da casa que você faz? Para ser foi iniciado lá, foi iniciado lá. Qual é o urucó do seu pai de santo e do pai de santo que fez ele? A cantiga do meu santo eu não vivo cantando, mas falar sobre a minha descendência, o urucó, eu comecei aqui o podcast falando, saudando os ancestrais. Então se você diz que é meu filho, porque você foi lá em casa e fez uma iniciação de Ifá, você fez uma iniciação de Exu, uma iniciação de Oxum, ou uma macumba de candomblé ou de Jurema comigo, você não é meu filho. Porque para representar o meu nome, o mínimo que você tem que ter é algo que me lembre em você. Orucó é Airatolá. Então, tão normal para ela falar o Orucó, e as pessoas começaram a fazer um bicho de 7 cabeças. Lá na minha terra, eu vou falar, na minha terra eles falam que bota o Orucó da pessoa num prato com pimenta, que é pra pessoa ficar ruim. Igual bota o nome, né? Dentro da Umbanda, da Jurema tem isso, né? Pega o Orucó da pessoa, bota num prato com pimenta, joga o Orucó da pessoa no esgoto, e aquela pessoa vai se acabar na vida. Minha gente, vocês ainda estão no tempo de Monteiro Lobato ainda, Vocês ainda estão acreditando em Sítio do Pica-Pau Amarelo, em Visconde de Sabugosa. Deixa de besteira. Porque a gente não tem que respeitar a liberdade? Se seu santo chega da cambalhota, planta bananeira, a gente não tem que ficar calado e respeitar? Então é só respeitar o santo de quem ensaiou também. Porque lá na África existem famílias que ensaiam sim. Pelo menos para mim, eu vou falar por mim, né? A vida de um babalaô, de um olorixá, é ensaiar. Ensaiar o rito, ensaiar o verso, ensaiar o cântico, ensaiar o que vai fazer. Ensaiar é muito normal. Para que saia uma coisa bem feita, ensaiar é muito normal. Esse negócio de milagre, para mim, ele não acontece. Fulano não sabe dançar nada, Xangô pegou ele e dança tudo. Não, Xangô dança mais ou menos. E eu conheço um monte de Xangô que dança mais ou menos, porque o filho não aprendeu a dançar mesmo. E tá bom, o Xangô dança do jeito que ele dança, o orixá é livre, tem que ter o jeito dele de dançar mesmo, do jeito que ele chegar para mim tá bom. O Naguebá tá aí, a minha nação raiz, que não deixa mentir, que santo corre doido e grita no meio da rua. Como na África. E a gente não tem como dominar. O santo dança. Xangô, quando chega, a primeira coisa que Xangô faz no Nordeste é tirar a camisa. Que tirar a camisa? Que santo tira a camisa aqui? Ah, a gente bota um pano por cima do pano. Quando o meu santo chega, eu tô com uma camisa, o povo amarra outro pano aqui nele. Não é? Então, cada santo tem o seu jeito de chegar, de ser. E eu respeito a liberdade, então vocês também deveriam respeitar o ensaio. Então eu comecei a estudar. Antes de fazer santo, eu já cantava xirê, eu já tocava tambor, porque meu pai, carnal, seu Leto, pai Leto de Ogum e Fatonirê, eu queria deixar isso aqui claro antes, vale a pena lembrar. Lá em Pernambuco existe uma cultura muito forte dos sacerdotes de Naguebá, eles serem exímios sacerdotes do candomblé. Como assim? Eu não consigo lhe apresentar um sacerdote de Naguebá da época de meu pai, que não sabia tocar tambor muito bem, que não sabia cantar um candomblé muito bem, que não sabia proceder uma obrigação, orou um pá, ritual de corte, né, de sacrifício muito bem, que não conhecia de folha muito bem, porque até o meu entendimento onde vai é o que meu pai carnal me passe assim, eu sigo dessa forma. Não tem como você fundar uma casa de candomblé sem saber um tiquinho, mediano ou muito de tudo isso, porque uma hora ou outra os seus próprios seguidores, eles vão te procurar para que você explique algo sobre aquilo. Mas a minha família toda viva acompanha comigo a minha evolução e migração do candomblé, que nunca saí mas para a readaptação, a ampliação aos conhecimentos do culto tradicional iorubá. E aí eu começo a me tornar um rapaz, para muita gente, meio que confuso, porque eu começo a encontrar resquícios claros e evidentes do candomblé dentro do Ixexelabá, dentro do culto de Ifá. Eu começo a conseguir compreender de que não existe distância nem separação. Então, Felipe, você nasce numa família biológica Nagô, vive em Nagô por 10 anos da sua vida, com seu pai, sua tia, com meu avô Paizinho de Ogunjá, seu Bebio da Sapucaia e outros que são da minha época de criança e pré-adolescência. Depois eu migro para o candomblé de Queto e vou em busca da minha família,
do entendimento, da prática que se faz ali, e hoje me torno um dos representantes, não só de meu pai, Kenio Dogum, no Brasil, do meu babalorixá que me fez, porque eu sou centelha dele, né? Então eu começo a me incomodar, porque lá em Pernambuco eu começo a ver que quando eu tento disseminar alguma coisa de conhecimento, as pessoas não só desdenham daquilo, como elas me dão as costas. Chegou num ponto em que quando eu tentava disseminar uma cantiga que eu tinha aprendido na Bahia, lá em Pernambuco, as pessoas fingiam que não estavam entendendo o que eu estava cantando. As pessoas fingiam que não estavam ouvindo aquilo, porque era algo que elas não conheciam. Elas são fechadas para o novo, que não é novo, é resgate, é algo que é resgatado. Eu não trago nada novo, não existe novidade. O Oloye Felipe, ele trouxe uma novidade. Não, ele tem mais de 2.000 áudios de arquivo guardado dos antigos, áudio de 1930 até os dias de hoje, até quem se foi no ano passado. Eu tenho áudio de todo mundo gravado, então tem muita coisa escrita, porque no passado muita coisa foi escrita, e eu sou um estudioso. Eu acho que o estudioso, ele sempre amplia sobre tudo, né? Agora, em português, fora tudo isso, fora o babalorixá, o babalaú, o elexu, oloxum, eu tenho agora o título de ministro, defensor e representante do tronco linguístico iorubá no Brasil. E fui coroado agora pelo rei de Araromi, o Adijorô Adijolá, o Hamed, veio de lá porque acompanha meu trabalho do lado de lá, junto com pessoas daqui, e me deu a coroa, o título de Areonishegun of Araromi, Abeokuta, Lagos, Nigéria. Recebi o título de líder dos curandeiros e representante dos mesmos, dos curandeiros de Araromi aqui no Brasil. Esse é o 6º Oiê que eu recebo na minha vida. Então, para as pessoas que perguntam, por que o Oloye? Porque eu primeiro recebi um Oiê político. Omologé, o filho de um sacerdote ancestral, que não pode exercer nada, mas podia ajudar em tudo. Então não tinha um título. Depois eu vou e me torno sacerdote de macumba, de candomblé, no olho do meu pai de santo, babalorixá. Depois eu me torno babalaú. Depois eu me torno elexu, oloxum, areonishegun e ministro, defensor e representante do tronco linguístico iorubá no Brasil. Eu, Felipe, eu sou Olo-Oye. Eu sou aquele que possui um Oiê, um título, ou a palavra Oloye, com a outra acentuação, que é essa que está aí nesse meu AD que está na arte que vocês estão vendo. Está escrito Oloye. A palavra Oloye significa sábio, prudente, coerente, aquele que está preparado para exercer a função da qual foi incumbido.